Bom dia, boa tarde ou boa noite. Noticiário urgente trazendo para você as melhores notícias de destaques de hoje. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, clique no sininho e deixe seu comentário para que possamos saber a sua opinião. E as notícias dessa quarta-feira são: Siqueira Júnior sofre primeira derrota em processo movido contra Neto. Imbatíveis, Martini e Carrena faturam ouro e selam bicampeonato olímpico na vela. Polícia vai ouvir novamente o modelo fitness que estava em quarto de MC Kevin. A alta de juros atrapalhará o governo menos do que a inflação. A arma do produtor rural é a comida na mesa, escreve Chico Graziano. E vamos começar noticiando com esta quarta-feira linda e bela sobre: Siqueira Júnior sofre primeira derrota em processo movido contra Neto. A batalha entre Siqueira Júnior e José Ferreira Neto nos tribunais ganhou mais um capítulo. O apresentador da Rede TV sofreu sua primeira derrota na ação movida contra o contratado da Band e terá que esperar o julgamento final de seu processo para que a Justiça de Manaus delibere sobre uma possível exclusão dos vídeos de fragmentos da edição de 30 de junho do programa Os Donos da Bola, em que o ex-jogador de futebol fala sobre o jornalista. De acordo com o juiz Celso Antunes da Silveira Filho, o pedido do âncora do Alerta Nacional poderia ser visto como censura prévia, violando o disposto no 9º inciso do 5º artigo da Constituição, que fala sobre liberdade de expressão. Indefira o pedido de tutela de urgência para pedido de retirada de conteúdo da internet, nos termos do decidido da ADPF 130 do STF, que declarou a não recepção da Lei da Imprensa, decisão com efeito vinculante, e no artigo 5º, 9º da CRFB 88, não me cabendo espaço para descumprimento, pontuou o juiz. Inicialmente, Siqueira Júnior pretendia que todos os vídeos em que José Ferreira Neto fala sobre ele fossem tirados da internet, em caráter liminar, antes mesmo do julgamento final da ação judicial. Em sua decisão, o juiz Celso Antunes da Silveira Filho determinou que o apresentador da Band fosse imediatamente intimado sobre o processo e deu 15 dias para que ele possa se defender das acusações do âncora do Alerta Nacional. Caso o titular dos Donos da Bola não se manifeste nesse prazo, que passará a se contabilizar a partir da entrega da intimação, ele será rével e todas as alegações pelo apresentador da Rede TV podem ser presumidas como verdade. Até a publicação desse texto, a Justiça ainda não havia intimado José Ferreira Neto, porém, o funcionário da Band já sabe que está sendo processado pelo jornalista há alguns dias. Em 17 de julho, horas depois do TV Pop antecipar em primeira mão o teor do processo, ele se manifestou nas redes sociais. Gente, eu não ia gravar nada sobre o processo de Siqueira Júnior, que eu fiquei sabendo agora. Mas eu tô tão feliz com a minha família. Dá uma olhada só, a bola colorida que meu filho tá jogando. Até porque nós não somos homofóbicos. A gente é família. Por sinal, essa bola representa tudo para que a gente não seja homofóbico, disparou o ex-jogador de futebol. Relembre o caso: o âncora do Alerta Nacional decidiu pleitear uma indenização de R$44 mil de José Ferreira Neto, além da exigência de que a Band suprima a publicação dos vídeos em que o jornalista é criticado durante os Donos da Bola. Por fim, ele quer um pedido formal de retratação nas redes sociais e na programação da rede por 2 dias seguidos. O valor pleiteado é o teto de ações movidas no Juizado Especial Civil. E até esse momento, o autor não paga as causas processuais e não é responsável pelos honorários dos advogados, do réu, em caso de derrota em primeira instância. A ação reproduzia algumas falas ditas pelo ex-jogador durante o esportivo da Band, Ranieri Cavalcante Lopes, que representa o âncora da Rede TV. Argumentava que o titular dos Donos da Bola fez acusações contra Siqueira Júnior, ganha dinheiro do governo e você é homofóbico. Sem ter provas, tudo sem documento comprobatório, só para denegrir a imagem do autor diante da sociedade. Comentando assim, crimes contra a honra, afirmava ele. Batíveis, Martini e Carrena faturam ouro e selam bicampeonato olímpico na vela. Brasileiras tiveram grande desempenho na semana e terminaram a Medal Race em terceiro. As brasileiras Martini Grael e Carrena Kanzi conquistaram nesta terça-feira o bicampeonato olímpico na classe 49 ERFX. As velejadoras terminaram a regata na medalha em Tóquio na terceira colocação, o que foi suficiente para decretarem a primeira posição geral, e o 12º pódio da delegação verde e amarela no Japão. A prata ficou com as alemãs Tina e Lutz Susan Belk, enquanto o bronze acabou nas mãos das holandesas Annemiek Bekering e Nette Duizend.
Event. As argentinas Victoria Travasio e Maria Sol Brans foram as vencedoras da Medal Race e terminaram o campeonato em quinto lugar. A vela brasileira mantém assim a tradição de ir ao pódio nos jogos. Esta foi a 19ª medalha do Brasil em Olimpíadas. Foram até hoje 8 ouros, 3 pratas e 8 bronzes. É o esporte que mais rendeu medalhas de ouro ao país no evento. A Medal Race de todas as categorias tem pontuação dobrada e não há descarte. Na Rio 2016, Martini e Carrena venceram a regata da medalha e saíram com inédito ouro para a vela feminina brasileira. As brasileiras chegaram ao Japão com o status de favoritas e mantiveram a regularidade durante toda a semana para escrever mais um capítulo da vitoriosa parceira. Martini é filha do bicampeão olímpico Torbel Grael, Atlanta 1996 e Atenas 2004, e começou a velejar com 4 anos de idade pelo Rio Yacht Club. Carrena também é filha de um velejador campeão mundial, Cláudio Canzi. Eles se conheceram no início da adolescência, aos 13 anos, e começaram a participar de competições em barcos diferentes. Depois de conseguirem o ouro em 2016, foram vice-campeãs mundiais em 2017, repetindo o feito de 2013 e 2015. Venceram o Campeonato Mundial de Classes Olímpicas em Aarhus, na Dinamarca, em 2018, e com isso se classificaram para as Olimpíadas de Tóquio 2020. Tudo isso mesmo com as duas afastadas da 49 RFX por uma temporada para que Martini competisse na Volvo Ocean Racing. Já em 2019, elas venceram a etapa da Copa do Mundo, disputada em Miami, e no mesmo ano foram campeãs dos Jogos Pan-Americanos de Lima. No ano seguinte, a dupla foi vencedora do evento teste que aconteceu em Tóquio, antes do início da pandemia. Em Tóquio, o Brasil ainda pode colocar mais 2 barcos na regara da medalha, nas classes 470 feminina, com Fernando Oliveira e Ana Barbachan, e na NACRA 17, com Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino. O bicampeão olímpico Robert Scheiden terminou a disputa da classe laser em 8º, na segunda-feira. Polícia vai ouvir novamente o modelo fitness que estava em quarto de MC Kevin. O delegado Leandro Goutigio de Siqueira Alves, titular da 16ª DP da Barra da Tijuca, irá intimar a modelo fitness Bianca Domingues, que estava no quarto 502 de um hotel na orla da zona oeste do Rio, quando o cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, caiu a prestar um novo depoimento. Embora na primeira ida à delegacia, em 17 de maio, a moça tinha dito que, pouco antes da queda, mantinha relações sexuais com o funkeiro na varanda. Agora ela alega que o artista estava no cômodo discutindo com Victor Elias Fontinelli, o MC VK, tendo inclusive pedido ajuda ao amigo e não sido socorrido pelo rapaz. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, o advogado Danilo Garcia de Andrade, que representa a Bianca, informou que irá enviar ao Ministério Público do Rio um documento com 7 páginas e 115 itens, que detalham o episódio e teria sido lembrado pela modelo após as declarações dadas por ela na 16ª DP. Segundo ele, a briga acalorada e com gestos bruscos entre MC Kevin e MC VK era sobre a possibilidade de a mulher do funkeiro, a advogada Deolane Bezerra, hospedada na suíte 1305, estar chegando. Os dois estariam em pé, indo para a varanda, e o desentendimento garante o advogado teria movido o funkeiro a passar as pernas pelo parapeito. Talvez tenha sido uma tentativa de passar para o andar de baixo ou apenas de ficar pendurado, mas isso nos coloca que não foi apenas um acidente, disse Danilo à TV Record. Na ocasião, Bianca contou à Globo ter presenciado um momento em que ele não aguentou se pendurar. No primeiro depoimento, a modelo contou que MC Kevin passou as pernas pelo parapeito, desceu o corpo e ficou apoiado com as mãos na parte mais baixa da sacada. Ele despencou de uma altura de aproximadamente 18 metros, sofreu 23 fraturas, além de hemorragia na cabeça, perfuração no pulmão e rompimento do fígado. A causa da morte do artista no laudo do Instituto Médico Legal, o IML, é descrita como traumatismo craniano encefálico, provocado por ação contundente. Já o documento produzido por peritos do Instituto de Criminalística Carlos Eboli, do ICCE, concluiu que a queda do cantor teve como causa aparente um acidente que causou a morte do funkeiro, não havendo no quarto 502 indícios de briga ou ações violentas. A alta de juros atrapalhará o governo menos do que a inflação. Quanto mais intensa for a aceleração dos preços, menor será o efeito do aumento da Bolsa Família. Copom, Comitê da Política Monetária do Banco Central, inicia reunião de dia 2 para decidir como ficará a taxa básica de juros, a Selic. A expectativa do mercado é de alta de 1 ponto para 5,25%. A segunda palavra no nome oficial do comitê poderá parecer às vezes um pouco inconveniente. Afinal, é um colegiado, um objetivo essencialmente técnico, busca deixar a inflação na meta estabelecida pelo CMN, Conselho Monetário Nacional. Neste ano, é de 3,5%, com tolerância de 1,5 pontos, para mais ou para menos, em uma margem que vai de 2% a 5%. A política monetária é um desses termos que se acomodam mal em português a partir do original inglês.
Monetary Policy. A política, nesse caso, é no sentido de conjunto de regras para a política da disputa de forças a outros termos políticos. O fato é que a política do Congresso e do Planalto muitas vezes paira como uma sombra sobre o Copom, que faz todo o esforço para se blindar de suas influências. A autonomia do BC, sagrada em lei, ajuda muito, mas não elimina completamente a pressão. A Selic saiu do piso histórico de 2% em 17 de março para 2,75%, já estão em 4,5%. O Copom a elevou em 0,75 ponto em junho e sinalizou na ata da reunião que faria outra elevação, na mesma proporção, na reunião de agosto, mas já aparece pouco. As apostas se concentram em um ponto. Se vier menos, vai aparecer a influência daquela política Congresso-Planalto. Aumentar juro é reduzir crescimento. Nada mais inconveniente em um quadro de recuperação depois da recessão imposta pela pandemia, com queda de 4,1% do PIB, Produto Interno Bruto, em 2020. Há também a ânsia para neutralizar o prejuízo da recessão acumulada de 2015 e 2016, quedas de 3,5% e de 3,3%. Mas para o governo, é melhor que o Copom se decida por um aumento do tamanho que for preciso. A expectativa do IPCA de 2021 no mercado, pelo Boletim Focus, veio com nova alta, na segunda semana de agosto, para 6,79%. Vai estourar bastante o teto de 5% da meta. E já é a 17ª pesquisa semanal que vem com elevação de expectativa para o índice. A inflação pesa de modo mais forte para os pobres. Alimentos, botijão de gás e luz, itens insubstituíveis, abocam uma parte no orçamento dessas pessoas, bem superior à da classe média. Se fica caro, deixa de se consumir. Nos estratos superiores é sempre possível pagar todos esses itens e adiar a compra de roupas ou troca de carro, por exemplo. O governo quer aumentar o valor do Bolsa Família, de 190 médios para 280 ou 300. O novo desenho deverá ser anunciado até sexta-feira, 6 de agosto. Será um anúncio bem-vindo para os beneficiários. Mas se a inflação for muito alta em 2021 e 2022, uma parte do aumento será apenas para compensá-la. Uma preocupação óbvia para o presidente Jair Bolsonaro deve ser a popularidade e as intenções de voto. Na pesquisa do Poder Data, ele fica atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro turno por 14 pontos. Entre os eleitores sem renda fixa, o público do Bolsa Família, a diferença é de 18 pontos. Mas a inflação não atrapalha a sua eleição. Mesmo vencendo, governar poderá ser bem difícil a partir de 2023, se a carestia não for contida. A Selic ficou muito abaixo do nível neutro no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Estimulou o crescimento, mas também altas dos preços. Para corrigir isso, a Selic foi elevada a 14,25% em agosto de 2015 e ficou ali até o fim de 2016. Os 2 anos de recessão teriam sido melhores se algum tempo antes da política monetária fosse menos política. A arma do produtor rural é comida na mesa, escreve Chico Graciano. A homenagem da Secom foi retrógrada e baseada em estereótipos. Minha filha Ingrid, engenheira agrônoma como eu, me contou ontem que acabou de comprar um tablet com GPS. A ferramenta digital acoplada à cabine do trator garantirá a correta distribuição geográfica de sementes ou fertilizantes pelo campo. A tecnologia de precisão no agro poderia oferecer uma excelente imagem para a Secom, Secretaria Especial de Comunicação Social. Comemorar o Dia do Agricultor passar em 28 de julho, mas não. O governo de Bolsonaro preferiu publicar uma foto de alguém carregando uma espingarda no ombro. Ingrid não se sentiu homenageada, nem ela nem incontáveis jovens agricultores e pecuaristas, que fazendo do avanço tecnológico seu caminho do sucesso no agro. Quem pertence à velha geração de produtores rurais, como eu, nem consegue ao certo entender a parafernália de máquinas, instrumentos e aplicativos que dominam atualmente a modernidade no campo. Pastagens passaram a ser tratadas como se lavouras fossem, triplicando assim sua capacidade produtiva na pecuária. Touros foram substituídos por inseminação artificial, precedida do cio sincronizando os animais, e mais avançado ainda pela transferência de embriões. Novilhas de elevada genética geram até 30 bezerros no ano, utilizando-se, claro, da barriga de aluguel de vacas comuns. No velho paiol da fazenda, onde Ingrid me sucedeu, funciona hoje uma pequena fábrica de rações, em função da demanda nutricional. De bezerros ou vacas, a alimentação suplementada no coxo se calcula em complexas fórmulas, fora o sal proteinado ou ureiado. Quem conduz a lavoura, soja, milho, sorgo, algodão, trigo, girassol, não mais pratica a aração do solo. O modelo tropicalizado de agricultura está agora assentado no sistema de plantio direto na palha. Uma revolucionária forma de elevar a produção e ao mesmo tempo promover a conservação do solo. A erosão deixou de ser grande drama no agro brasileiro. A cabine dos tratores ou das colheitadeiras, ainda resfriada pelo ar-condicionado, chega de suar e comer poeira na roça. Boa parte das máquinas permite regulagem remota,
Pilotos automáticos auxiliam nas operações. Nos campos, não se erra mais a linha de cultivo. Veterinários utilizando ultrassom para determinar prechês de fêmeas no curral. Colaboradores com lupas determinando o nível de dano de pragas nas lavouras. Inúmeras situações típicas do agrotecnológico que conquista o respeito mundial permitiram belas cenas capazes de valorizar o agricultor de nossos dias. Infelizmente, porém, o destaque da SECOM remeteu ao matuto antigo, ao caçador de bichos ou ao jagunço da história latifundiária. Nada teve a ver com a modernidade rural. Pelo contrário, representou um desprezo de produtoras rurais tecnológicas como a Ingrid. É verdade que boa parte dos produtores rurais mantém uma arma na fazenda. Também confere que o Bolsonaro facilitou a defesa da propriedade rural contra a malvadeza das invasões da terra. Uma coisa, porém, não tem nada a ver com a outra. Médicos e advogados gostam, por exemplo, de jogar tênis. Jamais, porém, alguém imaginou homenageá-lo com uma raquete na mão. Armas não são instrumento de trabalho dos agricultores, nem raquetes dos doutores. Alimento na mesa é uma arma em favor da paz. Gente, vai terminando mais um dia por aqui. Queremos agradecer a todos que assistiram e não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para que as notificações cheguem até você. Compartilhe e comentem para que possamos saber que esse conteúdo foi de grande relevância para você. E até mais. Fui!